Ela olhou diretamente para mim. Não para o bebê, não para o filho dela, para mim. E então ela disse: esse bebê não pode ter nosso sangue. A sala ficou em silêncio. Dava para ouvir o bip do aparelho de soro, o som distante de um bebê chorando em outro quarto. Meus braços apertaram Luna com mais força. Caleb se virou para mim, piscando como se tivesse acabado de acordar dentro da vida de outra pessoa. Eu via a confusão se espalhando no rosto dele, como se tentasse entender algo que não precisava de explicação. Mas eu só sorri. Não um sorriso do tipo, estou bem, era o tipo de sorriso que dizia, eu sei exatamente o que você está tentando fazer, e desta vez não vou cair nessa. Porque o que ela não sabia, o que ninguém naquela sala sabia, era que eu já tinha tomado providências. Eu já sabia a verdade, e não era-se a verdade que ela esperava. Então, a porta se abriu e Anne entrou com o médico, segurando uma pasta parda com os resultados dos exames. E ele disse: na verdade, tem algo que vocês precisam saber. Quando Caleb e eu nos conhecemos, éramos apenas dois estudantes sem grana, dividindo uma mesa na biblioteca da Universidade de Michigan. Ele tinha uma energia nervosa, sempre batucando os dedos na mesa, como se os pensamentos corressem mais rápido do que sua boca conseguia acompanhar. Eu era o oposto, observadora, cautelosa, do tipo que fica em silêncio até que algo importante precise ser dito. Talvez por isso tenhamos funcionado. Ele me fazia rir, eu o ajudava a desacelerar. Nos equilibrávamos. Depois da formatura, nos mudamos para Chicago e nos casamos em uma cerimônia simples no cartório, com meu pai e minha irmã mais nova ao nosso lado. Os pais do Caleb não foram. Vivian disse que foi tudo muito apressado e que um casamento de verdade deveria esperar até os Monroe organizarem algo do jeito certo. Mas nós não esperamos. O amor nem sempre espera. Seria mentira dizer que a desaprovação dela não doeu. Ela nunca gritou, nunca me xingou, não. A arma preferida de Vivian era o silêncio. Silêncio frio, calculado. E quando falava, era sempre carregado de veneno. Tem certeza de que isso é o melhor que você pode, Caleb? Ou, ela parece muito emocional. Estabilidade não é importante em um casamento? Mesmo assim, tentamos. Todo feriado, todo aniversário, a convidávamos. Às vezes ela aparecia, às vezes não. Caleb sempre dizia, ela vai mudar. Eu queria acreditar nisso. Quando começamos a tentar ter um bebê, parecia um novo capítulo. Estávamos esperançosos, talvez até ingênuos. Mas aí veio o primeiro aborto espontâneo. E o segundo. Os médicos me disseram que eu tinha endometriose e que engravidar seria difícil. Cada mês virou uma espera angustiante e cada teste negativo parecia um fracasso pessoal, como se meu corpo me traísse, repetidamente. A simpatia de Vivian era limitada. Talvez não seja para ser, ela disse uma vez ao Caleb. Nunca para mim. Ela nunca disse isso olhando nos meus olhos. Meu pai, Ronald, tentava estar presente. Ele é um homem calmo, firme, um carteiro aposentado que criou minha irmã e eu depois que nossa mãe faleceu. Não fala muito, mas quando fala, é importante. Ele me ligava todo domingo só para saber como eu estava. Minha irmã, June, que está na faculdade de enfermagem no Texas, mandava memes e selfies com a legenda "Pensando em você", às 3 da manhã. Às vezes eu chorava lendo. E então, justo quando começamos a considerar a adoção, aconteceu. Minha menstruação atrasou. Demorei para fazer o teste, porque não aguentava mais me decepcionar. Mas fiz. E deu positivo. Mostrei o teste ao Caleb enquanto escovávamos os dentes. Ele olhou para o teste, depois para mim, e deixou a escova cair na pia. Rimos e choramos com creme dental ainda na boca. A gravidez não foi fácil. Tive enjoos horríveis, dores nos nervos e uma ansiedade constante. Cada ultrassom era como caminhar na corda bamba, mas cada vez que o coração dela batia, era forte, desafiador, como se dissesse ao mundo: estou chegando, aguentem. Vivian não falou muito, sem presentes, sem parabéns. Apenas uma ligação onde disse: me avisa quando descobrirem o sexo. E só. Dei à luz Luna,
após 17 horas de trabalho de parto. Ela nasceu vermelha, agitada, com uma cabeleira preta e os maiores olhos cor de avelã que já vi. As enfermeiras a colocaram nos meus braços, e naquele momento nada mais importava, nem meus medos, nem Vivian, só ela. Ela olhou para mim como se já soubesse que eu era seu porto seguro. Caleb chorou mais do que eu. Ele sussurrava: "Ela é perfeita. Você conseguiu, amor." No dia seguinte, nosso quarto estava cheio. Flores, balões, enfermeiras entrando e saindo. Meu pai no FaceTime, June chorando do outro lado do país. Até Vivian apareceu, vestida de bege da cabeça aos pés, impecável. Ela entrou, me olhou brevemente e foi direto até Luna, que estava nos meus braços. E foi aí que eu vi aquele brilho nos olhos dela, dúvida, julgamento. Como se Luna fosse uma peça que não encaixava no quebra-cabeça da família Monroe. Ela não disse nada no começo, apenas ficou encarando. Algo naquele momento fez os pelos do meu braço se arrepiarem. Entreguei Luna a Caleb e me recostei. Vivian se aproximou, braços cruzados, e então disse: "Esse bebê não pode ter nosso sangue." Quando ela disse isso, parecia que uma janela tinha sido aberta na sala e todo o calor foi sugado para fora. Ninguém se mexeu. Caleb congelou no meio do caminho, entre o berço e a cadeira ao lado da minha cama. Uma enfermeira que estava perto dos monitores ergueu as sobrancelhas e saiu discretamente, provavelmente para não se envolver no que aquilo estava prestes a virar. Olhei para Vivian. Ela não estava com raiva. Teria sido mais fácil se estivesse. Ela estava calma, fria, como se tivesse acabado de afirmar um fato. Caleb finalmente falou, hesitante. "Mãe, do que você está falando?" Ela deu um passo em direção a ele, baixando um pouco a voz. "Olha para ela, Caleb. Olha bem, ela não se parece em nada com você, ou comigo, ou com qualquer um da nossa família. Olhos cor de avelã, pele morena. Ela não é uma Monroe. Eu não sei de quem é essa criança, mas ela não é nossa." Fiquei ali, atônita. Não por ela questionar a aparência da bebê. Eu já esperava algum comentário, mas a acusação direta, na frente do Caleb, ali, no quarto do hospital, onde eu ainda estava sangrando, ainda me recuperando, ainda me curando da guerra literal que meu corpo tinha acabado de enfrentar. Caleb se virou para mim. O rosto dele dizia o que ele ainda não tinha coragem de perguntar. "Isso é verdade?" E foi isso que doeu. Eu nunca o traí. Nunca sequer olhei para outro homem. Amei Caleb com tudo o que eu tinha, mesmo quando a mãe dele me fazia sentir como se eu não fosse suficiente, mesmo quando eu sentava em jantares onde ela fingia que eu não existia. Eu coloquei meu coração inteiro nessa família, e agora ela o cortava com um bisturi. Limpei a garganta. Minha voz saiu firme, mais afiada do que eu esperava. "Você não vai realmente acreditar nisso, vai?" Caleb não respondeu. Vivian cruzou os braços e se virou para mim. "Eu só quero proteger meu filho e esta família. Se você não tem nada a esconder, então não deveria ter problema com um teste de paternidade." Não foi uma pergunta, foi um desafio. Olhei para baixo, para Luna. Ela já estava dormindo, dedinhos pequenos enrolados no cobertor do hospital, completamente alheia à tempestade que se formava ao seu redor. Foi então que algo mudou em mim. Não era raiva. Eu não ia gritar nem medo. Eu não tinha nada a esconder. Era clareza, uma determinação fria e clara. Encontrei o olhar da Vivian e disse: "Tudo bem, faça o teste. Mas quando os resultados chegarem e você descobrir que estava errada, espero que perceba que acabou de questionar o lugar da sua neta nesta família no dia em que ela nasceu." Caleb deu um passo à frente, como se quisesse dizer algo, mas tudo o que conseguiu foi: "Alira, por favor, vamos não brigar, tá bom?" Vivian me lançou um sorriso apertado e satisfeito. "Bom, vou providenciar." Ela se virou para sair da sala como se não tivesse acabado de detonar uma bomba ali dentro. Quando ela se foi, parecia que tudo começou a se mover de novo. O ar voltou, as máquinas bipavam. Caleb sentou ao meu lado, em silêncio. Olhou para Luna, depois para mim. "Você sabe que ela está errada, né?"
Ele disse finalmente. Eu assenti. Sei. E você? Ele não respondeu imediatamente. E aquele silêncio disse mais do que palavras poderiam. Me virei para longe dele, não porque não o amasse, mas porque naquele momento eu precisava proteger algo mais importante, a verdade da minha filha, a minha verdade. Eu não podia desmoronar, não agora. Na manhã seguinte, uma assistente social do hospital entrou e se ofereceu para nos encaminhar a um laboratório genético terceirizado que fazia testes no mesmo dia. Caleb concordou. Eu também. Vivian insistiu em estar presente quando os resultados chegassem. Claro que ela quis. Naquela noite, segurei Luna perto de mim e sussurrei em seu ouvido. Eles podem questionar o que quiserem, mas eu te conheço. Eu senti cada batida do seu coração, cada chute, cada desejo estranho. Você é minha, não importa o que digam. Na manhã seguinte, eu já estava cansada de ficar quieta. Quase não dormi naquela noite. Luna dormia e acordava. E toda vez que eu fechava os olhos, continuava ouvindo a voz de Vivian. Esse bebê não pode ser nosso sangue. Repetia isso várias vezes, como uma rachadura na parede que não parava de se espalhar. Eu observava Caleb dormir na cadeira no canto, encolhido na poltrona de hospital mais desconfortável do mundo, o capuz puxado sobre o rosto. Ele parecia exausto, não só pelo parto, mas por estar no meio, preso entre a mulher que casou e a mãe que o criou. Ao amanhecer, chamei a enfermeira e perguntei quando poderíamos ter alta. Queria ir para casa. Precisava da minha própria cama, do meu próprio ar. Precisava sair da frieza daquele quarto e começar a reconstruir o calor que perdemos ali. Mas antes de sair, liguei para o laboratório genético que o hospital nos indicou. Não esperei Caleb sugerir, nem esperei permissão. Simplesmente liguei e marquei a consulta. Nós três, eu, Caleb e Luna. Quando contei para Caleb, ele hesitou. Tem certeza que precisamos fazer isso? Você sabe a verdade. Eu sei a verdade. Isso é só minha mãe mexendo em coisas. Olhei firme para ele. Deixe ela se afogar na própria dúvida. Deixe ela ouvir a verdade em preto e branco de alguém que usa jaleco e não se importa com sobrenomes ou cor de pele. Ele assentiu lentamente. Ok, vamos fazer. Então fomos. O laboratório era silencioso, clínico, dentro de um prédio de escritório sem graça no centro da cidade. Sentamos numa pequena sala de espera sob luzes fluorescentes piscando. Luna dormia no bebê conforto entre nós. Eu não conseguia parar de olhar para ela, tão calma, tão alheia ao que estávamos fazendo. Uma técnica entrou, jovem, provavelmente com a minha idade, e explicou o processo. Swabs na boca para os três. Simples, indolor, rápido. Caleb foi primeiro, depois eu, depois Luna. Vivian não apareceu, embora tivesse insistido em estar presente quando os resultados chegassem. Disse que confiava no processo, mas queria ver o resultado oficialmente. Acho que queria uma revelação dramática, tipo cena ruim de tribunal, onde pudesse apontar e dizer: eu sabia. O que ela não esperava, e nem nós, era o que os resultados realmente mostrariam. Voltamos para casa e esperamos. Alimentei Luna, troquei ela, a segurei no peito, enquanto a luz do sol se movia lentamente pela parede do nosso quarto. Podia sentir meu coração batendo no ritmo do dela. Firme, seguro. Eu não estava com medo. Estava cansada, não da maternidade, nem de provar algo. Só cansada do fato de que aquele momento sequer tivesse que existir. 2 dias depois, recebemos uma ligação do laboratório. Os resultados estavam prontos. Caleb atendeu, depois passou o telefone para mim. As mãos dele tremiam. Disseram que precisávamos ir pessoalmente para revisar tudo. Há um achado secundário que precisamos explicar pessoalmente, disse a mulher. Senti algo apertar no peito, mas assenti. Ok, estaremos lá. Vivian insistiu em ir dessa vez. Chegou ao laboratório 15 minutos antes, usando óculos escuros dentro de casa, como se fosse um escândalo de tapete vermelho que ela estava prestes a desmascarar. Não disse uma palavra para ela. Caleb lhe deu um abraço meio automático e entramos. A mesma técnica,
nos recebeu, desta vez acompanhada de um conselheiro genético. Esse detalhe soou um arrepio na minha espinha. As pessoas não trazem especialistas a menos que algo não seja simples. Sentamos numa pequena sala de consulta, nós 4. A técnica abriu uma pasta. Observei suas mãos, calmas e precisas, enquanto folheava as páginas. Ela olhou para nós e disse: "Temos os seus resultados. Então, sim, Luna é filha biológica do Caleb. Sem dúvidas." Eu soltei o ar. Caleb piscou e olhou para a mãe. O rosto de Vivian não mudou. Nenhuma desculpa, nenhuma reação, só pedra. Mas então, a conselheira pigarreou e acrescentou: "No entanto, descobrimos um resultado inesperado ao revisar os dados genéticos do Caleb, e é algo que vocês todos devem estar cientes." A sala ficou em silêncio novamente. De acordo com nossos resultados, Caleb não é biologicamente relacionado à mulher que acredita ser sua mãe. Dessa vez, até Vivian estremeceu. As palavras atingiram a sala como um acidente de carro. Caleb não é biologicamente relacionado à mulher que acredita ser sua mãe. Silêncio. Vivian piscou lentamente, como se alguém tivesse acabado de falar com ela em uma língua que ela não reconhecia. "Desculpe, o que você acabou de dizer?" perguntou, com a voz falhando pela primeira vez em toda a minha história de conhecê-la. A conselheira repetiu, dessa vez com menos ênfase: "Os marcadores genéticos não mostram nenhuma conexão maternal entre Caleb e você." "Não é, Sra. Monroe." Refizemos o teste 2 vezes para confirmar. Eu olhei para Caleb. Todo o corpo dele ficou imóvel, como se alguém tivesse desligado sua tomada, sem piscar, sem falar, apenas congelado. Eu podia ver a cor sumindo do rosto dele. "Isso não pode estar certo", disse Vivian, a voz apertada. "Deve haver algum engano. Eu estava lá quando ele nasceu. Lembro de tê-lo segurado." A conselheira assentiu suavemente. "Eu entendo o quão chocante isso deve ser, mas a ciência é muito clara. Caleb e a filha de Elijah, Luna, são geneticamente compatíveis como pai e filha, mas a comparação maternal entre você e Caleb não mostra nenhuma correspondência." Vivian parecia que o chão sob seus pés tinha se movido. Pela primeira vez, ela não controlava a conversa. "Então, você está dizendo que eu não sou a mãe dele?" perguntou. A conselheira respirou fundo. "Não estamos dizendo que você não o criou. Estamos dizendo que você não deu à luz a ele." Caleb finalmente falou com a voz trêmula. "Então, quem deu?" Ninguém respondeu, porque ninguém naquela sala sabia. A conselheira explicou que era possível que Caleb tivesse sido trocado ao nascer. "É raro, mas acontece. Talvez tenha sido um erro burocrático, talvez outra coisa. Eles não podiam confirmar as circunstâncias exatas, só sabiam o que o teste mostrava." Eu olhei para Vivian e, pela primeira vez, não vi arrogância. Vi confusão, dor, talvez até medo. E me caiu a ficha. Isso não era só uma reviravolta na minha história. Era uma fratura na dela. Caleb murmurou baixinho, olhando para o chão. "Você me criou, e eu nem sou seu." Vivian se levantou de repente. "Nem pense em terminar essa frase. Eu não me importo com o que aquele papel diz. Eu sou sua mãe. Eu te criei. Eu te amei. Te segurei durante catapora, machucados no futebol e corações partidos. Eu te dei minha vida." A voz dela falhou no final. Caleb olhou para ela com lágrimas nos olhos. "Então por que tentou destruir a minha?" Vivian não disse nada. E eu finalmente falei: "Luna é sua, goste você ou não. Não por causa do DNA, mas porque ela é parte do seu filho e porque nasceu nesta família a que tentamos construir apesar de tudo." Me virei para a conselheira. "Terminamos aqui?" Ela assentiu. "Vamos fornecer cópias escritas dos resultados. Se quiserem, podemos indicar uma equipe jurídica ou um terapeuta." "Terminamos", disse Caleb, baixinho. Saímos do laboratório com Luna aconchegada nos meus braços, dormindo pacificamente, como se nada disso a tivesse tocado. Caleb não falou nada no caminho para casa. Ficou olhando pela janela, segurando os papéis do teste no colo. Vivian não veio conosco.
Foi andando sozinha até o carro. Pela primeira vez, ela não falou nada. Não soltou nenhuma última palavra para se sentir maior. Apenas olhou para Caleb e sussurrou: "Eu não sabia." E pela primeira vez em anos, eu acreditei nela. Quando chegamos em casa, Caleb foi até o berçário e sentou ao lado do berço de Luna. Eu o observei passar o dedo delicadamente pelo braço pequenino dela e ajeitar o cobertor um pouco mais. Sentei ao lado dele. "O que está pensando?" perguntei. Ele balançou a cabeça. "Que não sei mais quem eu sou, mas sei quem ela é, e sei quem você é, e talvez isso seja suficiente para recomeçar." Ficamos ali em silêncio, nós três. Um tipo novo de silêncio, não frio ou cruel, mas de cura. Talvez família não seja aquilo em que você nasce, talvez seja aquilo pelo que você escolhe lutar. A vida não voltou ao normal magicamente depois daquele dia. Se algo aconteceu, foi que tudo se rachou. Mas às vezes, as rachaduras deixam a luz entrar. Os dias após os resultados do DNA foram estranhamente silenciosos. Sem mensagens de Vivian, sem ligações, sem comentários. Caleb não pressionou. Eu também não. Era como se algo tivesse quebrado entre eles. Algo não dito e sagrado. E nenhum dos dois sabia como juntar os pedaços. Mas eu não estava mais focada nela. Eu tinha uma filha agora, um pequeno milagre de olhos brilhantes que mudou tudo. Cada suspiro suave que ela dava, cada mamada no meio da noite, cada sorriso sonolento me lembrava que aquilo era real. Não testes, não acusações, não laços de sangue. Ela. Lembro de estar no berçário uma noite, segurando Luna enquanto o aparelho de sons tocava ondas do mar. Caleb ficou na porta, segurando 2 canecas de chá. "Ela parece você quando dorme", disse baixinho. Eu sorri. "Você acha?" Ele assentiu, se aproximando e sentando ao meu lado. Mesma ruga na testa, mesmo queixinho teimoso. Ele fez uma pausa, olhando para baixo. "Eu não sei quem é minha mãe biológica. Nem sei se quero saber, mas sei de uma coisa. Você nunca, nenhuma vez, me fez duvidar de que eu pertenço a você. Nenhuma vez." Isso significava mais do que ele provavelmente imaginava. Depois disso, não falamos muito sobre a Vivian. Ela entrou em contato uma vez por e-mail, 3 parágrafos, meio pedido de desculpas, meio explicação. Ela escreveu que sentia muito por duvidar do lugar da Luna na família, mas que o teste a abalou e ela precisava de tempo para processar. Eu li, mas não respondi, porque também estava processando não só o que aconteceu, mas tudo o que levou até aquilo. Os anos tentando me encaixar numa família que media amor pela semelhança. A maneira como me dobrei em formas menores, só para ser tolerada. E no momento em que finalmente parei, no momento em que me levantei pela minha filha por mim mesma, a verdade apareceu. Engraçado como isso funciona. Comecei a fazer terapia algumas semanas depois. Não porque eu estivesse desmoronando, mas porque queria entender por que deixei que a aprovação dos outros me segurasse por tanto tempo. Foi difícil, mas ajudou. Percebi que a Vivian não era uma raiz da minha dor. Ela era só um reflexo dela, e eu não precisava mais desse reflexo. Eu e Caleb ficamos mais fortes. Não de imediato. Teve muitas conversas às 2 da manhã, jantares silenciosos com mais silêncio que palavras, e momentos em que o peso de tudo quase nos separou. Mas escolhemos um ao outro, de novo e de novo, dia após dia. É isso que o amor realmente é, não só as borboletas no estômago, mas a reconstrução. Meu pai voou para conhecer a Luna quando ela tinha 3 meses. Ele a segurou em suas mãos grandes e calejadas, como se ela fosse a coisa mais delicada que já tocou. "Ela tem seus olhos, garoto", ele disse, "e você é fogo." June nos enviou um álbum que ela fez à mão, cheio de fotos, anotações e afirmações. Na capa, escreveu: "Família não é sangue, é prova." Eu pendurei na parede do quarto da Luna. A Vivian não viu a Luna de novo. Talvez um dia, talvez não. Mas não fico preocupada com isso, porque agora sei que você não precisa da aprovação de ninguém para ser completo. Você não precisa da permissão de ninguém para amar, para ser mãe, para proteger. Você só precisa de verdade, coração e coragem,
para se manter firme, mesmo quando o mundo desaba. E foi isso que a Luna me deu. No momento em que ela chegou, ela me deu um motivo para parar de encolher. Eu a olho agora, uma mão sempre enrolada no cobertor, aqueles olhos castanhos brilhantes explorando tudo, e sinto uma paz que nunca pensei que fosse merecer. Esta é minha família. Não é perfeita, não é tradicional, mas é nossa, e ninguém pode tirar isso de mim. Se essa história mexeu com você, nem que seja um pouco, eu adoraria ouvir seus pensamentos. Você já precisou defender sua verdade quando ninguém acreditava em você? Deixe um comentário abaixo. Eu leio todos. E se você sentiu algo ouvindo isso, se essa história te lembrou da sua própria jornada ou te deu uma nova forma de ver a família, por favor, dê um like no vídeo. Isso ajuda mais do que você imagina. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que sangue não é a única coisa que faz uma família. E se você é novo aqui ou só está passando, aperte o botão de inscrever-se. Tenho mais histórias vindo. Histórias reais, cruas, sobre amor, identidade, maternidade, cura e as formas bagunçadas e bonitas que a vida nos surpreende. Obrigado por assistir e lembre-se, sua verdade nunca é algo para se envergonhar.